Tá ou não tá o crente? Com esse amém aí, com esse aleluia, misericórdia. Você está preparado para ser ativado, seu profético? Eu vou chamar o ministério de louvor aqui de novo para cantar Sinto o Galopar dos Cavalos. Estamos batendo na porta. Eu vou subir o monte até você ativar aí o negócio aí. Cadê a fé desse povo? Você está preparado para ser ativado, seu profético? Eu acho que os cariocas estão ficando para trás. Estou achando que o avivamento vai lá para BH. E se BH não ficar ligado, os paulistas vão pegar, hein? Quem é baiano aqui, os baianos? Tem algum baiano aqui? Ah, são baianos? Tá cheio de baiano agora atrás da gente, irmãos. Tá chegando, só baiano, tá chegando os baianos. O pessoal tá pedindo na Bahia, vem pra cá, apóstolo. Aí, em breve chegamos aí. Eu estou numa grande obra aqui primeiro. Engraçado, eu vim perguntando ao Senhor assim, na verdade Ele me despertou a isso, a pensar sobre isso. E falou para mim, sabe por que você tem pregado tanto minha palavra, tanto fundamento, onde muitos estão bebendo e pregando as igrejas ali dentro? Porque você já está dizendo depósito para a igreja dos últimos dias. Que eles vão poder se alimentar durante muitos anos dessas mensagens. Porque haverá tempo que vai correr tanto que eles não vão ver mais você aqui. Ih, tem polícia aqui dentro? Desativa isso aí, meu filho. Posso continuar? Amém. Estão preparados, então? Amém. Fui dormir, eram umas 3 horas da manhã, quando eu comecei a pegar no sono. E dormi bem, graças a Deus. Quando eu acordei por essa manhã, eu acordei ouvindo a voz de Deus. Eu acordei vendo as coisas de Deus. E fiquei ali em espírito de oração, silencioso, observando o que se passava diante do meu espírito. E eu fui indo ali dentro, falei, Senhor, o que é isso? Que maravilha. Eu vi o mover que vai cair aqui nesse lugar. E tive uma experiência muito boa, muito profunda. Aí levantei, fiz um mingauzinho de aveia, e tomei um mingauzinho de aveia, não estou podendo comer muito. E eu voltei a orar, e fiquei ali. Eu fiquei, Senhor, o que tu queres falar com esse povo? E fui embora. Deus me revelando coisas lindas. Aí depois eu apaguei. Nisso que eu apaguei, eu fui para uma dimensão. E tinha uma experiência extraordinária. Foi muito bom que eu vi. E vi vocês, algo para acontecer aqui dentro. Quando eu volto em espírito daquele pequeno cochilo, já era 11 e pouca da manhã, depois do momento de oração. E eu continuei perguntando, Senhor, o que você quer que eu fale com eles? Tantas coisas para falar sobre profética, verdade, não é? E eu continuei orando. E de repente começou a chegar. E eu fiquei impressionado com o que está acontecendo. Aí eu entendi o que Deus está fazendo desde domingo até agora. Do último domingo que eu ministrei nesse altar. Aí me descortinou o mundo espiritual. E hoje ele veio me ensinar na prática, através da visão do Espírito, o que é fé. Não, você não está entendendo. Uma coisa você vai aprendendo com ele no decorrer da sua experiência. Agora, quando chega momentos que ele te leva em espírito e te mostra, isso é fé, a coisa muda. E ele me deu experiências ali dentro, na dimensão do campo da visão, do êxtase. E eu fiquei impressionado, e eu consultava ele, e eu acabei de receber uma outra resposta aqui de joelho, quando eu estava de joelho aqui. Esse pequeno momento que eu fui dar para o pastor Gelson, para orar por mim, eu entrei em uma dimensão, e eu recebi a resposta que eu queria, e eu recebi uma resposta ainda mais concreta do que eu queria. A fé, ela tem a sua natureza, a fé tem seu fundamento, até a fé tem seu funcionamento.
E o que nós vamos tratar aqui nessa tarde é restaurando o escudo da fé. E quando eu estava em oração, de repente o anjo do Senhor apareceu e falou abertamente comigo. E era um anjo muito forte. É necessário restaurar o escudo da fé da igreja. Eu voltei em espírito. Você entende o que é isso? Você sabe a importância do que é isso, pastores? Como isso é precioso, Deus falar através de um anjo com um homem. O que Ele quer ministrar a vocês aqui essa tarde? Será que você já pode entrar com o coração aberto a essa mensagem? Quando o Senhor ele começa a falar conosco a respeito de um assunto que Ele está restaurando, irmão, nós entramos em uma outra dimensão. Começamos a entender o que nós não estávamos entendendo. Começamos a redespertar as dimensões do nosso espírito dentro daquilo que Deus está tratando conosco. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias extraordinários de restauração, irmãos. Que gratidão, nós temos que ser gratos. Desde a conferência de São Paulo, Deus restaurando ensinamentos que a igreja não tem. Não sabe como funciona. Eu estou recebendo testemunho, estou conversando desde as pessoas mais simples. Pastor, as pessoas estão falando comigo. Apóstolo, eu estou entendendo como o sete espírito funciona dentro de mim. Coisas na minha vida que estava parado, que não estava acontecendo. Quando eu ouvi a mensagem, eu entendi que estava me faltando um espírito de fortaleza, de bravura e de conselho. Eu determinei, eu pedi a unção, o Senhor ativou em mim. E imediatamente, na mesma semana, começou a acontecer. Eu consegui fazer as coisas que eu não estava fazendo, que eu estava com medo, com dificuldade. Só que eles tratam os assuntos mais profundos e preciosos da Bíblia como se fosse uma coisa que não tem importância. Da mesma forma, a fé está sendo tratada como se fosse algo insignificante. Porque se você observar no tempo que nós estamos vivendo, o verdadeiro sentido da fé está se perdendo no evangelho brasileiro. Simplesmente por causa da competição. A fé, ela está sendo competida com coisas que não é da fé. E se você observar a partir de hoje, quando você começar a ler na sua Bíblia, o que mais você vai encontrar é sobre fé. A palavra que você mais vai encontrar na Bíblia a partir de hoje é fé. Tu vai abrir a Bíblia e tu vai começar a ver fé, 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 fé. O maior fundamento do Evangelho é a fé. É a fé, o fundamento da fé que vai fundamentar todos os ministérios. Os 5 ministérios dependem do fundamento da fé. O ministério de cura depende do fundamento da fé. A sua salvação depende do fundamento de fé que você tem. Não é qualquer fé que vai te levar à salvação, meu querido. Não é qualquer fé que vai te colocar na dimensão da comunhão. Agora, a partir de hoje, vocês vão entender que a fé, ela é muito mais importante que a própria unção. Porque é por meio da fé que você adquire unção. Aleluia. Aleluia. As pessoas estão hoje sendo roubadas na fé por mensagens que não pertencem ao verdadeiro fundamento do Evangelho. Estamos colocando a fé sobre ofertas enganosas e mentirosas, que elas estão competindo com a simplicidade das pessoas. Nem todo mundo tem dinheiro para ofertar R$100, R$50 dentro da igreja, irmão. E estamos colocando a fé que Deus, para libertar as pessoas, para prosperar as pessoas, ela tem que dar oferta de R$1.000 na igreja de um cordeiro. E estão chamando isso de fé, isso é hipocrisia. Isso é chamado aqui barganha. Um dia eu estava no mundo espiritual, na mata, orando, e o anjo do Senhor falou comigo abertamente, falou, o que os homens estão fazendo? E ele falava bem alto, barganha! Estão barganhando! Aí eu voltei em espírito. E você, será que você não está barganhando a sua fé? E hoje eu vou te provar na Bíblia. Será que você não está barganhando a sua fé? Esse é o grande problema. Nós estamos vivendo um tempo que a apostasia da fé, ela está em alto nível de operação. E nós estamos falando de restaurar o escudo da fé, meu querido. Hoje você vai dar mais importância ao escudo da fé. Às vezes nós valorizamos tanto a espada do Espírito e não valorizamos o escudo, meu querido.
Cada parte da armadura que ele coloca, ela tem o seu valor e o seu poder para operar, para proteger a sua vida e te tornar uma pessoa no reino de Deus eficaz, que vai trabalhar na direção que Deus te colocou para trabalhar. Fala, eu necessito hoje restaurar o escudo da minha fé. E essa mensagem está na unção do profeta. E há uma poderosa restauração para acontecer nessa tarde aqui nesse lugar. Que Deus me tome nessa palavra, irmãos. Apóstolo pregou domingo sobre a restauração de fé. Meu filho, lá foi renovando, aqui é restaurando. Eu estava renovando a dimensão de fé. Agora é hora de restaurar completamente o escudo da sua fé. Aleluia! E agora nós temos que ter a fé dos últimos dias. Fala, fé dos últimos dias. Meu filhinho e minha filhinha, nós temos que ter fé compatível com o tempo que nós estamos vivendo. A igreja, ela não percebeu que de repente o mundo acelerou de uma tal forma e muitos ficaram para trás. E muitos ministérios de igreja não evoluíram na fé, na revelação, não avançaram, ficaram parados na tradição. Receberam grandes moveres, veio um mover que veio da Rua Azusa, abriu-se a Assembleia de Deus, a missão da Assembleia de Deus no Brasil, grande mover tinha na época da Assembleia de Deus, quando ela se inaugurou. Por anos, milagres, dons extraordinários. No Rio de Janeiro existe um pastor da Assembleia de Deus chamado Paulo Macalhão. Meu filho, ele tirava o terno, jogava o povo, caía tudo no poder na Assembleia. Pá! Eu conversei com um pastor que ele tinha mais de 80 anos, homem forte, vibroso, cheio de Jesus, porque ele era cheio de fé. A sua saúde, ela não está na alimentação que você come, é na fé que você tem. Se você tiver fé, vai santificar até a comida que tu come. Se você tiver fé, fala, Senhor, coloca os nutrientes dessa comida aqui que eu preciso comer. Ele deu o maná, o que era o maná? Tinha tudo o que eles precisavam. Tu come por fé, tu vive por fé. Fala, vivemos por fé. Significa que eu como, que eu respiro, que eu durmo, que eu levanto, que eu trabalho, que eu vou para a igreja. Tudo que eu faço é por fé. Fé no reino de Deus. Fé em Jesus Cristo. Aleluia. Alguém está comigo aqui dentro, meu querido? Eu preciso que hoje você corra na velocidade dos cavalos aqui. Porque os que esperam o Senhor, eles vão correr e não vão se fadigar. Deus vai renovar a tua força para correr na fé novamente. Quando você começa a perder a fé, você perde o movimento do Espírito da tua vida. Quando nós perdemos a dimensão da nossa fé, começa a minguar na fé, o crente começa a perder a sua velocidade de crescimento. Tu começa a andar com passos curtos, daqui a pouco está mancando, daqui a pouco não anda mais por fé. E porque muitos não estão mais avançando, porque estão perdendo a sua fé. Tratando a fé como se fosse qualquer coisa. A fé é o bem mais valioso que Deus deu ao ser humano. É por causa da fé que tu creu que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É por causa da fé que você crê na sua salvação. É por causa da fé que você está aqui. É por causa da fé que você ora. É por causa da fé que você jejua. É pela fé que você se torna santo. Você vai sair daqui dando mais valor à tua fé. Se para você se sentir um pouco melhor, você tem que ouvir um pregador colocar a mão na tua cabeça e receber a unção dele, tu está fora da fé, o crente. E hoje, irmão, desculpa, nós estamos vendo certas coisas acontecendo, que as pessoas estão sendo alimentadas, não mais por fé, mas por unção de homens, moveres de conferência de homens. Deus te trouxe aqui, meu filhinho, não é para trazer vício em cima de um altar de um homem, é para trazer fé para a tua vida.
tu vai sair renovado, o caráter e a tua fé hoje nesse lugar, aleluia. É por isso que o povo está se perdendo. Eles estão colocando mais a confiança e conferência em unção de homem, manto de homens, mas estão perdendo os olhos para o autor e consumador da sua fé. Sai da conferência, passa um dia, daqui a pouco está na mesma frieza de sempre. Não muda nada. Sabe o que é isso? Estão atrás de homens. Homens. O melhor que eu tenho para te compartilhar aqui, sabe o que é? É a fé que Ele está me dando. O melhor que eu tenho na minha vida, meus ministros, é a fé que Ele me deu. É a fé. O poder não produz caráter. O poder não produz natureza de quem Ele é. A fé é a pura natureza de quem Ele é. É a fé que me mantém no que Ele é. Não é o poder, é a minha fé. Muitos expulsos demônios, falam em línguas, faz milagre, maravilha, mas Ele dirá, eu não vos conheço. Mateus 7, 23. Quem são vocês? A melhor coisa que o homem tem na sua vida é a sua fé. Não é a sua riqueza, não é os seus milhões, mas é a preciosa fé. A preciosa fé. E quando essa fé começa a ser restaurada, você para de murmurar, você começa a voltar ao movimento do Espírito. Tu começa a levantar de madrugada para orar de novo. Tu começa a pegar teu casadinho para o monte de novo. E as pessoas estão perdendo a fé. Porque nós estamos na era da apostasia. As pessoas estão perdendo a fé. Onde está a sua fé hoje? Onde está aquela fé que Ele te deu quando você se converteu? É isso que Deus estava tratando comigo nessa temporada. A estação de Deus para mim por esse tempo agora, Robson, eu quero aquela fé que eu te dei. E Ele começou a me levar e eu entendi, eu abri. Eu falei, pai, mas eu não estava vendo. Filho, eu vou te levar ainda mais profundo. Se entregue ao que eu, Senhor, te chamei para fazer nessa terra. Eu falei, mas Deus, eu estou entregue. Não, você não está. Eu quero mais. Mais. Fique nas raízes que eu te dei. A fé que eu te dei. Um passo que eu dei nisso, eu vi tudo mudando rápido, assim, ó. Um passo. É hora da igreja levantar o seu escudo da fé e combater o bom combate da fé. Fala, é hora de eu restaurar o meu escudo da fé. Por que você tem que restaurar o escudo da fé, meu querido? Porque o que você se protege contra os dados inflamados do maligno é com o escudo da fé, não é com a espada do Espírito. Não é o capacete da salvação, é o escudo da fé que protege vocês dos ataques do maligno. É o escudo da fé que nos protege contra as ondas do inferno que vem tentar nos assolar nessa terra. Nós precisamos levantar o escudo porque estamos em tempo de guerra nessa terra. Eu acho que você não está entendendo, não é possível, meu querido, meu Deus do céu. O povo não abre a boca para dar glória, está morrendo, não é possível. Tu está morto na fé, meu querido. Quando a palavra ela vem para realçar aquilo que você ama, tu tem que dar glória, aleluia. Tem que ter uma confirmação no teu coração, fala, é isso mesmo, eu preciso de mais fé, renova a minha fé. Aleluia. Quando Ele fala comigo, eu começo a dar glória, eu falo, pai, obrigado, pai. Aleluia! Fala, estamos vivendo um tempo de apostasia. Olha o que Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz, veementemente está afirmando que nos últimos dias alguns se desviarão da fé. Nós estamos em tempo que o povo está se desviando da fé. Estão dando ouvido a doutrina de demônios.
Estão mesclando o evangelho com o sistema do mundo. Estão mesclando o evangelho com a ciência do mundo. Estão mesclando o evangelho com a neurociência. Estão mesclando o evangelho com psicanálise. Deus dê discernimento de espírito. Nunca precisei de psicologia para falar com uma alma humana. Essa hipocrisia está roubando a fé da igreja brasileira. Hipocrisia, e muitos de vocês aqui dentro estão sendo dissimulados na fé. Estou colocando a fé no homem, estou colocando a fé na inteligência do homem, no sistema do homem. Fala, estamos em tempo de restauração da nossa fé. Nesse exato momento, nós temos milhões de brasileiros que diz que são evangelho, mas não vive e não andam por fé. Milhões agora estão retrocedendo na fé, estão minguando na fé, e outros estão se apostatando da fé. Poucos estão crescendo em fé. Poucos, como Paulo diz, Romanos 1,17, uma justiça de Deus que se desenvolve em fé sobre fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Eu cresço em fé, aleluia! Teu crescimento é na fé. O Senhor está cobrando a todos que estão aqui dentro. Cadê a fé de vocês? Cadê? Quando perde a fé, o crente fica preguiçoso, morno. Aí entra a apostasia. O morno é pior do que o frio. O morno, ele acha que está quente e não sabe o estado dele. Não sabe se é frio ou se é quente. Se vai para a igreja, não vai. Ora quer, ora não quer. É morno. É isso que traz apostasia. É isso que reprovou a igreja de Laodiceia. A 7ª igreja de Apocalipse, que fala desse último tempo que nós estamos vivendo. Um povo que acha que tem e não tem. Mornos. Sabe o que é o morno na fé? É mundanismo e cristianismo. Ouve o pregador pregar de uma palavra de fé para a sua saúde, para a sua finança. Daqui a pouco vai atrás do coach. Daqui a pouco vai atrás da palestra para as finanças. Daqui a pouco corre atrás do homem para a sua saúde. Morno. Quer água fria do mundo e quer água quente da igreja. Qual é o seu estado? Você tem que definir agora quem você é. Ou vai andar por fé, numa pura fé, como Paulo diz, uma fé não fingida, uma fé não hipócrita, ou vamos continuar nessa onda que dá o Brasil? Poder, homens e a coisa continua do mesmo jeito. Eu sempre falei e vou falar, meu manto é insuficiente, meu querido. Se nós não tomarmos o manto do Cordeiro e voltarmos uma pura unidade de fé, e voltarmos ao caráter simples da igreja, meu querido. É o caráter da igreja. A igreja tem um caráter simples, humilde. A igreja está arrogante, as pessoas estão arrogantes. Quando perde a fé, fica arrogante. Porque a fé, ela anda em humildade. Não existe fé em arrogância. Hebreus 11:6, porque ora sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então o arrogante não tem fé. Fala, fé para os humildes. Então para Deus restaurar o teu escudo da fé, restaure a sua humildade. Volte a depender daquela simples fé na palavra, na oração, aleluia! Quem está comigo, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Cadê a tua fé, irmã? Cadê a tua fé? Cadê a sua fé? Restaure a humildade para tomar de volta a sua fé. Porque aquele que é humilde, ele se humilha, ele ora, ele jejua, faz campanha de oração, ele crê, ele vibra. Depende. Aleluia. A verdadeira fé e humildade, ela produz dependência do que Deus é, do que Deus fala. Ela nos remove da autossuficiência.
Mas quando você está perdendo a fé, você se sente autossuficiente. Ficamos orgulhosos, arrogantes, soberbos. Achamos que podemos na força da nossa própria inteligência, do nosso próprio braço. Achamos que ter dinheiro significa sinônimo de fé. Fé que não produz santidade moral. Fé que não produz caráter, entrega, sacrifício vivo. Fé que não abandona o mundanismo, que fica provando as coisas do mundo como se acha que é bilionário, que pode provar o que quer no mundo. Deus vai sacudir esses crentes milionários aí. Vai trazer eles para o joelho de chão de volta, meu. É arrogância, irmão. Arrogância. E a palavra de Deus ensina para nós no livro de Timóteo, no livro de Tiago: porventura Deus não chamou os pobres para ser ricos, herdeiros no reino da fé? Ele fala: ô rico, se humilha! Humilha-te! Hoje o povo vai nas grandes igrejas, não é por causa de fé, é por causa de Jesus, é por causa de uma aparência, de uma religiosidade pública, dos homens, figuras, fama, status. Então, se eles falam, é um crédito, mas meu filho, o que Jesus está te falando? Elas não querem ouvir isso. Eles querem ouvir o famoso, que tem dinheiro. Para eles, hoje, quem tem sucesso na fé, crescimento da fé, é quem está publicamente bem, famoso. Isso é uma hipocrisia. Isso é o sistema. Quem está comigo dá glória a Jesus aí. Tu pode dar um glória a Deus para essa palavra? Tu fala glória a Deus, que Deus está alimentando a fé dos pequenos aqui dentro? Se tem pequenino, está dando glória. Se tem humilde aqui, dá glória. Se tem humilde, se essa palavra é para você, dá glória. Se você crê que esta é verdade e é o fundamento da verdade, dá glória. Aleluia. Quem está comigo dá glória a Jesus aí. Aleluia. Aleluia. Tem áreas da vida das pessoas que elas estão diminuindo a fé, está minguando. Quando você está perdendo a fé, sabe o que significa? Que coisas que antes você cria, era mais fácil para você crer, agora está te custando. Agora te custa ir para a igreja. Antes você ia de bicicleta para a igreja e não murmurava, hoje tu tem um carro e murmura que tem que colocar combustível. Que hipocrisia. A vontade de pedir um anjo para te dar uma surra de madrugada. Rapaz, eu estava indo para o monte, que o carro que Deus me deu, eu falava: Senhor, obrigado. Quantos anos eu andei a pé, de bicicleta, indo para esse lugar, e hoje estou com esse carro, te dou glória. Obrigado, Jesus. Mas eu não posso mudar o caráter de quem eu sou pelo aquilo que eu tenho. Aleluia. Nós temos que continuar sendo simples, humildes, obedientes, entendendo que tudo que Ele vai te dar na tua vida, ministério é para um propósito, mas a maior vida, a maior essência, a maior fidelidade, teu maior tesouro é a sua simplicidade de fé. Aleluia! Prega a verdade de certas igrejas para você ver, só de 5 mil membros, 10 mil membros. Se não sai mais de 80% embora, prega a palavra dessa verdade aqui. Para tu ver quem eles são. Prega a verdade, mas prega a verdade. Não uma verdade fingida. Fingidos. Eu vejo um monte de fingido. Prega uma coisa que não vive, mentira. Fala de oração, não ora nem 5 minutos dentro do quarto, quer pregar oração no altar. Mentira, fingidos. Quando a verdadeira palavra de oração sai, ela como uma espada, ela penetra no coração da pessoa. Um homem de oração, quando fala de oração, ele parece que pega você, te levanta e fala: acorda. Ele te sacode na terra. Fala palavras verdadeiras. Ela sacode o homem. Ela confronta a religiosidade. Ela confronta a hipocrisia. Fala a verdade, mas fala romantizada. Fala a verdade, mas não completa. Não estou falando a verdade completa. Fala, precisamos da verdade completa. Do jeito que ela é. Do jeito que está escrito na Bíblia. Quem está comigo da glória, da glória? Lucas 18:8, digo-vos depressa, lhe fará justiça. Quando, porém, vier
o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Ele fala, Lucas 18:1, sobre a parábola da viúva persistente, que vai lá, batalha, luta, conquista pela fé, conquista a sua causa. Mas ele fala, peraí, Deus não fará justiça a favor daqueles que estão crendo nele? Ainda que por tardio, mas ele não fará? Fará. Tá bom. Mas e depois? E depois que Deus te entregar a promessa? E depois que você ficar melhor de vida? E depois que você conquistar um som que você quer? E depois que você alcança o que você quer? E depois que você casou, perdeu tanto casamento? Quem você é hoje depois que casou? Quem você é? E depois que ele faz justiça? E depois? Achará o Filho do Homem fé na terra? Olha o que Jesus falou. Achará ele fé na terra, na vinda dele? Se ele está falando isso, significa que a nossa maior batalha agora, nesses últimos dias, é para manter uma fé que aguarda e espera pela volta dele, na forma que ele ensinou, no padrão dele. Você tem fé para Jesus voltar? Você está querendo o arrebatamento? Você está em fé esperando o arrebatamento? Você está conservando a tua vida na fé que ele te entregou para o arrebatamento? Aleluia, igreja! Aleluia! 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 Tu tem que estar viciada na fé, não em movimento de homens, não, meu querido. Tu tem que chegar na tua casa e viver por fé. Teu casamento vai melhorar pela fé. Quando vocês voltarem à fé, o espírito da divisão vai sair. Aleluia! Aleluia, igreja! Quando você restaurar o escudo da fé no teu casamento, na tua vida, Satanás não vai ter mais motivo de dividir vocês. Sabe por que o casamento é dividido? É um querendo na fé e o outro andando na carne. Ou é os dois fora da fé na carne. Mas quando a fé começa a voltar, o temor é reentregue de volta. Fala, é impossível ter o temor de Deus se eu não tiver uma fé verdadeira. Começa a perder a fé, tu perde o temor. Tu sai da fé, você começa a se permitir ser levado por qualquer coisa justificatível para você. Tudo agora é motivo de problema. Tudo agora é motivo de não orar. Tudo é motivo de ir para a igreja. Tudo é motivo de murmurar. Tudo é motivo de brigar. Perdeu a fé. Perdeu. Porque são essas coisas que tiram vocês da dimensão da comunhão e da salvação da vossa alma. Se o diabo não faz você negar sua fé, ele vai fazer você abandonar sua fé através de coisas justificativas que não estão do jeito que você quer. Ele ilude o ser humano assim. E ele vem tentar roubar a fé, minar a fé, destruir a fé. O diabo mais odeia você, meu querido. Não é os dons que você tem. Isso não impressiona o diabo. Não é o manto que você tem. Mas é a consistência de fé que vocês têm. É o caráter da fé que está dentro do teu coração. É Ele. É isso que o diabo odeia. É isso que ele estremece. Que Tiago diz, você crê que Deus existe, um único Deus? Até o diabo crê e estremece. O diabo estremece. Fala, a fé verdadeira. Está na hora de restaurar em vocês a fé verdadeira. Tu vai operar milagres? Ah, não tem dom de milagre. Tu vai operar pela fé. Tu vai andar sobre as águas pela fé. Tu vai ser batizado com fogo pela fé. Sabe quando você vai começar a ser transformado e abandonar o pecado? Quando a fé for restaurada no teu caráter. É a fé, quando ela é restaurada, tu abandona o pecado. Aleluia! Aleluia! Fala, viva a minha fé, Senhor. Restaura a minha fé. Fala, eu declaro na minha vida o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Olha aqui o escudo da fé. Você consegue ter imagem do escudo da fé agora? Você está vendo o escudo da fé agora? Você está vendo, pastor? Está vendo, pastor? Você está vendo, crente? Está vendo, irmão? Olha aí o escudo da fé te protegendo. Olha o escudo da fé te guardando. Olha o escudo da fé te fazendo você ficar de pé no meio das tribulações da guerra, das setas, do estado inflamado maligno. É pela fé.
Aleluia. Rostrandarás sempre videquia. Pepatacatorrachitequeitequeia. Razavahassambrecandaratatuquixia. Tu dançava do poder, não dança mais, perdeu a fé. Ficou ouvindo a crítica, a opinião dos outros, parou de dar lugar para o Espírito. Eu quero dizer para você, eu danço do Espírito, eu dou lugar. Eu não estou aí para que os outros estão falando de mim, porque eu danço no Espírito de fé. Eu não quero saber, eu vou continuar dançando, pulando, me alegrando, profetizando, pegando o meu cajado, indo para o monte, subindo o monte na madrugada, orando. Esta é a fé. Aleluia! Aleluia! Vai ficar dando ouvido para hipócritas, religiosos que não oram, não tem fruto, não tem poder. Eu quero dar ouvido ao homem de Deus que tem vida, tem fruto e tem simplicidade. Tu querendo essa verdade, dá mais glória. Cheio de anjos para descer hoje esse lugar. Está cheio de anjos para entregar um novo escudo da fé. E eu vou sair daqui com um escudo ainda maior. Que ele massaia derédia. Fala, profetiza, profeta. Aleluia. Seus olhos do Espírito começam a se abrir de novo quando a fé te é restaurada. Tu vai voltar a ver anjo, a pessoa vai perder na fé, perde simplicidade, só quer estar onde está luxúria, aonde está tem poder. Eu quero estar, é onde ele está. Aleluia. Tem um bando de playboy gospel tirando a fé de vocês, roubando a palavra da verdade, fazendo o povo escravo do seu sistema, da sua ganância, das suas próprias profecias. Eu estou aqui rendido, é fé pura. Fala, estou por fé aqui. Profetiza para o teu irmão, recebe fé. Ore em línguas, ore em línguas. Aleluia, aleluia, é glória, chamará de ti, e ele estará aqui restaurando a igreja nessa tarde. O teu escudo, o seu lugar, dá lugar, se acabar da gadacia, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Dá lugar, dá lugar. Dá lugar. Cadê o baterista? Dá lugar, dá lugar. Sembara da caia do saia. Refeci de caia. Quando as pessoas perdem a fé, elas ficam cri-cri. Tudo é religiosidade. Tudo é na doutrina do homem, na organização. A fé verdadeira, ela nos move no espírito profético. Tá. Tu vai ver que agora a unção, ela vai voltar a funcionar na tua vida. Agora a palavra vai funcionar de novo. Agora a tua oração vai funcionar. Fala, somos todos dependentes da fé. Deus ensinou você depender da fé do que Ele te deu. Não da unção que Ele te deu. Não da sabedoria que você tem. É da fé que está no íntimo do seu coração. Fala, por causa da fé. E hoje eu acredito que o escudo de muitos já está sendo restaurado.
Você não vai orar por obrigação. Você não vai subir o monte só porque você gosta de subir. Você vai subir com aquela fé inocente. Hoje eu vou subir lá e vou encontrar o Deus de Moisés lá em cima. Era assim que eu subia monte. Eu vou encontrar o anjo, eu vou encontrar Jesus. E eu encontrei várias vezes. Um dia que eu e o Cláudio subia o monte, e estávamos lá dando a mão, eu, o Cláudio e o irmão Alex, estavam orando no monte. Irmãos, quando Deus para 3 pessoas orando e faz olhar para o mesmo ponto, é muito sobrenatural. Nós estamos orando e a gente olha para o céu. E o anjo materializado no céu, em forma de um raio rodando em cima da gente assim, ó. Fala, pela fé. Eu vou viver o sobrenatural. Pela fé. Você deve buscar com perseverança na fé. Mas hoje as pessoas buscam perseverança na unção do pregador. Não mais em Jesus. É isso que o Senhor está restaurando aqui. Nós, entretanto, não somos dos que regridem, retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Fala, a fé nos coloca em movimento. A fé não pode perder território. Mas tem muitos perdendo territórios por falta de fé. Quando você começa a perder fé numa área, você começa a perder o território para o inimigo. O inimigo vai minando você naquela área até que você desista da fé e ele entre. Aí entra as justificativas. Eu não aguento mais. É muito tempo esperando. Eu não suporto mais. Eu não consigo mais crer. Porque perdeu o território. Se você perder o território da sua casa, na fé, o diabo ganha o território. Se você perder o território na sua saúde, o diabo ganha o território contra você na sua saúde, para fazer guerra contra você. Fala, eu não posso perder o território que o Senhor me entregou. Não, eu estou falando sério, você pode talvez ter fé de um lado, mas você está perdendo de outro. Tu tem até fé para vir para a igreja querendo uma palavra, mas não está tendo fé mais para orar nem dentro de casa. E fala, renova a sua fé na oração em secreto dentro do teu quarto, meu querido. Renova a sua fé. Tu ora por fé, não é por emoção, por sentimento, não. Tu fica esperando uma força, uma unção para orar. Deus está esperando é fé. É ouvir a sua fé orar. Aleluia. Aleluia. A fé ela te coloca no amor, na paixão por quem Ele é. Ela acende o fervor do Espírito. Antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, Deus me entregou a fé. Eu andava, eu jovemzinho, toda hora eu queria que um fogo caísse sobre mim. Simplesmente Deus me entregou a fé. Eu recebi a fé. 16 anos eu comecei a acreditar no que Deus tinha para a minha vida. Aí aonde eu ia, Deus começou a falar comigo. Fala, quando eu volto para a fé, Deus volta a falar comigo. Alguns estão ouvindo hoje Deus gritando com eles, mas não mais falando com eles. Parece que Deus tem que gritar para falar com a pessoa. E quando Deus está tratando a fé de Elias, manda fogo, terremoto, vento forte, ele não estava em nada daquilo, de repente uma brisa suave, bem suave, uma voz bem mansa. Elias, o que tu está fazendo aqui? Volte pelo mesmo caminho que você veio. Alguns têm que regressar ao caminho da verdadeira e pura fé. É isso que vai fazer você continuar avançando na mesma alegria. A sua unção vai se tornar ainda maior. Aleluia, fala, a alegria do Senhor. Ela volta para a minha vida quando eu volto a ter fé. Pronto. Fala, a fé coloca em movimento a minha vida. Quando você perde a fé, você começa a perder sua velocidade, você começa a perder seu ritmo. Você orava mais, você começa a deixar de orar, você ia mais para a igreja, você começa a ir, você cantava mais, deixa de cantar. Fala, quando a fé está minguando. Quando a fé está minguando, você passa a contar o que tem. Antes você ofertava por fé, fazia oferta, dava R$1.000, fazia o que for. Hoje, começou as coisas a dar ruim na tua vida e parou de ofertar por fé. Por isso que não cresce mais.
Por isso que não cresce mais. Parou de sacrificar como sacrificava antes. Abraão, velhinho na fé, meu querido, mas ele tinha fé genuína, pura. Ele não parava de sacrificar. Ele não parava de caminhar. Ele não parava de andar na direção da fé. Fala, a fé, ela me coloca na direção, em rumo às promessas de Deus. Quando tu sai da fé, tu anda oposto, meu querido. O anjo está te esperando à esquerda, tu está lá na direita. O anjo está te esperando à direita, tu está na esquerda. Deus manda você para frente, você vai para trás. Manda para a esquerda, tu vai para a direita. Fala, quando eu perco a fé, eu perco a direção da minha própria vida. Fala para o seu irmão, não perca a direção da sua vida. Não perca a direção do seu coração. Quando você começa a perder a fé, a pura fé, você começa a se entregar ao pecado. Começa a entregar a sua fraqueza. Fala, quando eu perco fé, eu dou lugar para a minha fraqueza. O poder de Deus só vai se aperfeiçoar onde você é dependente dele. O poder só pode se aperfeiçoar na sua fraqueza se você está em fé. Tu pode estar o que for, passando o que for, está vazio. Não estou sentindo o som, mas tu está na fé? Fala, é pela fé que eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Quantos tem uma promessa para ser cumprida ainda aqui? Então tenho certeza que essas promessas estão diante de você agora de volta. Toma posse da tua promessa. Toma posse da tua promessa. Fala, não podemos perder mais território. Nas suas finanças, na sua saúde, na tua família, no teu ministério, em tudo que você faz. Não perca o território. Não deixe Satanás minar a sua fé. Fala, não somos os que retrocedem. Somos os que batalham. Corremos para a carreira que está proposta. Paulo fala para Timóteo, meu filho, combati o bom combate da fé, guardei a minha fé. Já estou preparado para a coroa da vida. Só vai receber coroa da vida é quem batalha e guarda a fé. Fala para o seu irmão, você está batalhando, irmão? Tu está pelejando, irmão? Tu está guerreando? Fala, é só quem guerreia. Quem luta é quem vence na fé. A fé, ela te coloca na batalha. Ela te move na guerra. Ela te faz orar e vencer a peleja. Fala, eu vou pelejar. Começa a perder fé, começa a apanhar do diabo e fica murmurando. Fica reclamando de tudo. Ai, minha vida, ai, meu Deus, ai, minha sorte, ai, minha situação. A fé não faz isso, meu querido. A fé não vai te colocar você nessa omissão, não. A fé vai te remover da murmuração. O Senhor vai remover o espírito de murmuração do meio da igreja. A fé vai fazer você voltar a crer e a batalhar pelo aquilo que você tem as promessas. Vocês são herdeiros de um reino inabalável. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fala, eu confio no Deus das promessas. Fala, e maior, eu confio no meu Deus. Ele não é mais só o Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Ele é o seu Deus, vivo e verdadeiro, e Ele habita em você. Fala, Ele habita em mim. E por que você tem motivo de ficar perdendo as guerras? Ficar murmurando, Ele habita em você. Tu parou de enxergar Ele, parou de dar vazão para Ele em você. Já está em você, fala, está em mim. Se confia no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para. Fala, quem está na fé, está permanecendo. Eu posso pregar a palavra? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combata a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. O bom combate da fé. Fala, é a batalha da fé. O diabo, ele não quer só roubar a unção, ele quer tomar sua fé, porque ele sabe que um dia toma a tua fé,
você perde a força para a batalha. Começamos a perder as guerras da vida. Infelizmente, muitos hoje não retrocederam e não conseguem mais andar por fé, e estão aprisionados aos pecados que de antes eles tinham vencido. E o Senhor exorta a Timóteo e fala: tome cuidado para que você não volte, para que as pessoas que voltam e são amarradas pelos laços que antes eles tinham vencido, os laços do diabo. Fala, hoje as amarração de Satanás está sendo desfeita. Fala, os laços do diabo estão sendo quebrados hoje. Você sabe que essa mensagem está causando a tua vida a partir de hoje? Você sabe quanto laço do diabo está caindo por terra aqui hoje? Tu sabe quanto livramento Deus está te dando a partir de hoje? Tu sabe quanta vitória já está sendo liberada, porque você entrou na dimensão de fé de novo. Fala, voltei para as promessas, voltei para as vitórias, voltei para a conquista. Fala, voltei para a guerra. Aleluia. Hebreus 11, versículo 6. Olha o que eu vou mostrar para você agora. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção. A palavra aqui, essa palavrinha sem aqui, ela não é qualquer palavra. Não é qualquer sem igual no sentido do português. Sem alguma coisa que você pensa abstratamente. De forma abstrata. Sem alguma coisa. Aquela palavra ali é muito maior do que você pensa. Em grego, essa palavra é choris. Choris. Significa, a raiz dela, de chorar. Se fosse falar em português, chorar. Em grego, chora. A raiz dela. E sabe o que significa isso? Eu estou lendo aqui no dicionário grego para vocês. Espaço localizado entre dois lugares de limites. Uma região, um espaço de terreno. Uma ideia de espaço vazio. Significa que a fé é uma dimensão, é um lugar, é uma região que você está no Espírito. Que quando você está sem fé, você saiu e abandonou uma dimensão, você deixou um espaço vazio. É um espaço que você ocupa nas regiões onde você está. É um espaço, um lugar espiritual que Jesus te colocou. Efésios 2,6 diz, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos entronizou à destra do Deus vivo em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Olha lá, ó, lugares, aonde você está pela fé. Ó. Aí você sai da fé, você abandona esse lugar de proteção. Você abandona o esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente te protege. Aonde a verdade, que a fé é fundamentada sobre a verdade, é onde o escudo da verdade, o escudo da fé te protege. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Fé é dimensional, não é sentimental. Uma vez que você entrou no reino, você entrou dentro de uma esfera da glória dele. E a fé é uma das dimensões da glória. E ela vai te dar base para entrar em todas as outras dimensões da glória. Fala, a fé é uma dimensão. É um lugar que eu estou. Por isso que o autor de Hebreus 3 diz, portanto, se hoje ouvires a sua palavra, a sua voz, não endureçais o vosso coração como na tentação do deserto. Tornai a entrar no lugar de descanso. Na terra prometida, é um lugar onde eu entro. É onde eu estou agora. Meu filho, o Salmo diz que os louvores vai nos entronizar. Os louvores vai nos entronizar na presença dEle. Tu acha o que você acabou de fazer aqui agora? Tu estava louvando com fé. Você foi entronizado entre os anjos. Do dia, essa semana, foi na quinta-feira. Acordei de manhãzinha. Na verdade, eu tinha ido por um monte de noite aqui. De dia, voltei, tive reunião, dormi aqui em Nova Iguaçu. 4 horas da manhã, Deus me acorda. Em ponto. Levanta-te. Eu corri para casa. Peguei o carro, andei 40 e poucos quilômetros. Cheguei em casa. Levantei a galerinha, todo mundo pronto.
Mamãe, quero comer. Nem Noemi, nem Elisa. Não vai comer ninguém. Vai todo mundo de jejum para um monte. Para de chorar, toma água, dá água para ela. Eu falei para a Monique, o pessoal de Nínive jejuou até as crianças. Teve que jejuar, até os que amamentavam os recém-nascidos e não morreu. E as canelinhas da Noemi de 3 aninhos subiu sozinho no monte lá em cima e desceu sozinha. Sem colo de papai. Eu falei, tu vai subir sozinha. E desceu sozinha. E quando eu cheguei lá em cima, eu estou orando simplesmente, tranquilinho, deitado, eu entro na dimensão onde os anjos estão. E eu vi aqueles anjos, eu vi 1, vi 2, vi 3, daqui a pouco está ali. Eu falei, meu Deus, os anjos estão aqui. Daqui a pouco vinha um, pegava a minha filha no colo, e tocava nos pés dela e santificava. É isso que eu estava te esperando trazer para mim. Meu filho, desde aquele dia, ela não é mais a mesma. Só uma subida no monte. O Senhor falou comigo, eu faço qualquer coisa, eu estou entre você, mas tem coisas que eu só vou fazer quando você me entregar uma fé mais pura. Ai! Ai, 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 ai! Você não entendeu na chave, não? Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quer na sua vida. Mas tem coisas que Ele só vai fazer onde tiver um sacrifício maior. Onde tiver mais pura entrega. Você está comigo? Da glória a Jesus Cristo. Aleluia. E Deus fez para Abraão, entrega Isaac, Abraão. Entrega que eu vou te devolver uma nova dimensão na sua vida. Eu vi os anjos trabalhando. Aí teve uma hora que eu estava orando sozinho. Aí vi um outro chegando, eu entrava na dimensão deles, ele apareceu, e tinha um calçado, eu vi 2 palmilhas, aí ele falou assim, está faltando, aí uma palmilha, ele falou assim, está faltando uma outra palmilha aqui. Eu falei, ué, mas o que é? Ele falou, chama a Monique para orar aqui do seu lado. Aí eu falei, Monique, vem cá, fica só você aqui, deixa as crianças aí que o pastor Marco coberta, fica você aqui do meu lado, só fica aqui. Ora comigo aqui. Quando eu fui entrar em oração, meu querido, aí eu vi os anjos entrando. Falei, é isso que eu estava olhando? Daqui a pouco ela começa a profetizar para mim. Eu falei, opa. Falei, estou te colocando outra palmilha, vocês são juntos. É um par? Eu quero na mesma dimensão que você. Ai, ai, ai da pastora Monique. Fala, pega ela, Jesus. Manda fogo. E olha, presta atenção. Eu tenho paz. Mas por causa de uma ação de fé simples que eu sempre fiz na minha vida. E eu vou no monte. Mas eu fui diferente. Eu não só fui lá para orar. Algo Ele queria me mostrar profundo. E eu não sabia que nós estávamos num grande movimento. Hoje me foi aberto, esclarecido o que eu estava começando desde domingo para vocês aqui. O Senhor falou, estou renovando, restaurando o escudo da fé. Aí eu falei, mas Senhor, o que você está fazendo? O Senhor falou assim, a pura e genuína entrega. Pura. Estou descendo um monte, encontro um pastor que não sei o Senhor, ele falou, ele veio para mim assim, você é o apóstolo? Eu falei, eu acho que eu sou. Eu falei, deixa eu te dar um abraço. Rapaz, como estamos sendo alimentados pelas palavras que você prega. Você não tem noção como você está sendo conhecido, como Deus tem nos trabalhado na sua vida. Ele falou, ora por mim aqui. Eu falei assim, vou orar por você. Aí daqui a pouco ele profetiza para mim. Ele falou, engraçado, eu vi Deus te entregando uma nova armadura, um negócio tremendo assim. Eu falei, é de Deus, irmã. É de Deus, pastor, é de Deus. Porque um dia antes, a Eluane tinha orado e falado, apóstolo, eu vi uma armadura chegando para o Senhor. Então significa que Deus está renovando a minha armadura aqui do Espírito. E o meu escudo já está aqui renovado? E o seu escudo? Quando saiu hoje, quando começar a murmurar, quando o crente começar a murmurar, tu fala, levanta teu escudo. Quer vir encurtar filo do gabinete, a pessoa começa a murmurar, fala, cadê a sua fé? Na Coreia do Sul, na igreja do falecido David Young Paul, não tem aconselhamento para casal, e é uma igreja de mais de sei quantas mil pessoas. Mais de 20 mil dentro daquela igreja. Mais de 1 milhão de membros. E eles falaram, nós não aconselhamos casais aqui, não tem. Aqui não tem esse negócio de cura interior.
Aqui cada um anda pela fé. E é a maior igreja do mundo. O que adiantou tanto aconselhamento para casal? O pessoal ainda separa de você ainda. Eu tenho um conselho para o casal. Volta a orar junto no monte para você ver. Vai orar junto de madrugada no teu quarto, meu querido. Vocês perderam o elo da fé. Ai! Ai! Perde o elo da fé, perde a esperança do casamento. Perde os filhos, perde a família. Fé! Aí começa um murmurar do outro. Um só vê problema. Irmão, quando você perde a fé, tu só vê problema. Tu só vê defeito em mim, vai ver defeito no pastor. Aí estica ao crente defeituoso, só vê defeito nos outros. Projeta a imagem em cima das pessoas, aquilo que ela mesmo não tem mais esperança em si mesmo. Quando a pessoa perde a fé, só murmura, só vê o que é errado. Quando tu é simplesinho na fé, só vê Jesus. Tu nem entendi que o pastor estava te dando uma marretada para você estava dando glória, era uma indireta, não era nem uma palavra revelada. Aí hoje é tudo direta, me jogando uma indireta. Perde a fé, fica assim, fica crítico. Perde a fé, fica murmurando. Perde a fé, fica tomando conta da vida dos outros. Vai tomar conta da tua vida, crente, volta para a fé. Quando a pessoa perde a fé, ela quer ficar cuidando da vida do outro. Porque não tem mais nada na vida dela. Perdeu o interesse por si mesmo. Quando a pessoa perde a fé, ela perde o interesse por si mesma. Tu perde a própria força de viver. A fé te dá vida, a fé te dá força, te dá esperança, te dá ânimo. A fé te coloca você na guerra para se movimentar, o crente. Aleluia! Cadê a sua fé? Cadê o seu tesouro da fé? Então hoje nós estamos concluindo o quê? Que fé, fala, é fruto do Espírito, é um dom do Espírito, e é uma armadura do Espírito. Armadura. Então quer dizer que a fé está se completando aqui hoje? Restaure o fruto da fé. Restaure o dom da fé em você do Espírito. E restaure a parte da armadura que estava faltando, a fé. O escudo da fé. Aleluia! Aleluia! Agora escuta isso aqui que o Senhor me revelou de manhã. Aí eu escrevi. Visão da manhã, dia 24 de maio. A primeira coisa que eu ouvi o anjo falar, é necessário restaurar o escudo da fé. A segunda coisa que ele vinha e falava de novo. Eu falei, Senhor, me fala de novo. Aí o Senhor falou assim, a igreja está passando pela restauração da armadura, a armadura da fé. Há uma armadura sendo restaurada aqui. Eu ouvi o anjo, Senhor, falando isso comigo. Depois, eu entrei, isso aqui foi maravilhoso. Isso aqui foi maravilhoso. Aí o Senhor me revelava assim, eu ouvia. A fé é pensar em agir junto com aquele que você tem uma aliança. Aí eu vi uma visão, o Senhor me mostrou, me ensinando. Eu estou te falando, é essa palavra que eu estou falando aqui, eu ouvi lá no Espírito. A fé é pensar e agir junto com aquele que você tem uma aliança. Se eu fosse você, escrevia essa, meu querido. Pensar e agir junto com aquele que você tem uma aliança. Aí escuta aqui, olha isso aqui que maravilhoso. Eu estava lá em espírito, eu vi. Isso aqui é muito bom. E eu vi uma visão, o Senhor me ensinando. E eu me via segurando algo que estava montando. E de repente chegava uma pessoa para me ajudar. E eu dizia, ele está junto comigo. Por isso trabalhe pela mesma coisa que eu estou trabalhando. Eu estava lá em espírito, eu ouvia, a fé é pensar em agir junto com aquele que você tem uma aliança. Aí eu estava em espírito, entrei de novo, aí eu vi eu montando algo. Aí era como se chegasse o pastor Marcos aqui. E chegava a começar a me ajudar. Aí eu ouvi a voz do Espírito. Como se eu estivesse falando, mas era o Espírito falando. Ele está junto comigo porque trabalha na mesma coisa que eu. Ele está comigo, por isso trabalha na mesma coisa que eu. Aí eu voltei em Espírito e falou, isso é fé. Aí eu falei, Senhor, me fala mais.
Aí ele me deu mais uma chave da fé. Essa eu não vou falar agora não, só no próximo evento. Então, se você tem fé nele, você tem que estar trabalhando aquilo aonde ele está. Como é que você diz que tem fé nele e você não trabalha naquilo que ele trabalha? A obra é dele. Fé sem obras é morta. Você não faz as obras dele. Você não está junto com ele, fazendo a mesma coisa que ele chamou você para fazer, que ele faz. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos enviei. E aquele que crê em mim, as mesmas obras farão e farão ainda. Então a fé é trabalhar junto com aquele que você tem aliança. É trabalhar nas mesmas coisas. Ele diz, Marcos 16, aquele que crê em mim, aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas. E ele fala pelo ide por todo mundo, pregar o evangelho em toda criatura, para toda criatura. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras, é expulsar demônios, curar, restaurar, profetizar, pregar, é continuar fazendo o que ele fez, é dar continuidade à obra que ele deu. Isto é andar em fé. Aí tu diz que tu é crente e não faz nada do que ele fez, não quer fazer nada com Jesus, com aquilo que Jesus trabalha, não tem o mesmo interesse do que ele tem. Quem tem aliança tem que ter o mesmo interesse. Quando o casal começa a ficar interesseiro em si próprio, eles quebram a aliança, racha a aliança, aí se divide. Porque cada um quer fazer aquilo que quer por si próprio, não quer mais ter comunhão para fazer a mesma coisa. O povo ficou tudo quieto agora, misericórdia. O que aconteceu aqui agora, Jesus? Isso aqui foi fé, foi conscientização, foi reflexão. Fala, reflete bem, irmãos. Porque hoje o presente de Deus está aqui. Essa mensagem é um presente do céu. Está renovando aí ou não está? Eu estou aproveitando para pegar casal aqui, você está sentindo, né? Aí Deus me levou para outra visão. Olha que essa que top, essa aqui. Olha essa aqui. Não, não é possível, acho que eu vou falar isso agora, só no final da mensagem. A outra visão aparecia como se fosse de novo o pastor Marcos. Aí eu estava no culto aqui na visão, entrei na visão, e eu estava... Foi muito maravilhoso. Aí eu estava aqui no canto. E ele estava com essa roupa mesmo. Aí vi uma mulher de Deus. Ela estava vestida toda de branco. Ela tinha uma piedade, uma santidade, dava para olhar para ela, sabia que ela era uma mulher de Deus. E ela era como se fosse uma grande levita. E ela estava bem paradinha, quieta assim, muito humilde. Aí ele vinha, subia em cima do altar. Eu convidei ela para adorar. Aí era assim, ó, pra você pegar o detalhe. Aí eu olhava para ela e dizia, você vai adorar conosco? E eu sentia um sentimento de alegria em meu coração, e eu olhava para ela e sabia que ela era uma mulher ungida. Quando eu estava olhando para ela, o pastor apareceu do lado e dizia, sorrindo para mim, eu convidei ela para amanhã, pois é dia de festa. E eu me sentia muito feliz com a ação dele. Eu ficava completo com aquela ação. Então, deixa eu tentar montar o quadro de novo aqui da visão. Eu chegava uma mulher parada para adotar, eu estava aqui. Fala, você vai adorar conosco? E eu olhava porque era uma mulher santa. E ela falava assim. Aí ele chegava para me altar, eu convidei ela para adorar amanhã, porque amanhã é dia de festa. Algum mistério tem no domingo, que Deus já me revelou desde eu começar a conferência, ele falou para mim, aguarde até domingo. Hoje é dia de restauração, hoje ele falou assim, hoje é a tarde da restauração. Amanhã é dia de festa. Eu não sei o que vai acontecer aqui amanhã. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui amanhã. Mas uma festa vai ter aqui. Aí, quando eu olhava para aquela dimensão, Deus estava me dando interpretação do que é fé. Ele conseguia acessar o sentimento do meu coração. Colocar uma pessoa que, embora eu não conhecia, mas eu olhava para ela, era o padrão que precisava para ali. E eu sabia que ela era uma mulher de Deus ungida para fazer aquilo. E ele tomava uma ação independente de falar comigo, mas ele sabia o que estava no meu coração.
Aí o Senhor falou para mim, isso é fé. Ele se antecipou para fazer aquilo que era a vontade do seu coração. Isso é fé, ela te coloca para fazer a vontade que está no meu coração, ela te antecipa. Ela faz você estar em sintonia com aquilo que eu estou prevendo para o teu amanhã. Para cada dia, para você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei se você entendeu não, crente. Ele não precisou falar comigo, ele agiu exatamente naquilo que eu esperava dele. Aquilo que necessitava. É isso que Deus espera de vocês. Que vocês façam exatamente aquilo que alegra o coração dele. E aquilo que o reino necessita. Isso abre a alegria do Senhor ao seu favor. Ele sela a sua vida, aleluia. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você deixa de alegrar o coração de Deus, você deixa de andar nessa dimensão de companheirismo com Ele. Fala, estou voltando a ser um companheiro de Deus. Aí eu voltei espírito, eu falei, o Senhor falou assim, isso é fé. Isso aí é fé. Ele agiu por fé na visão. Ele conseguiu acessar exatamente a alegria do seu coração. E ele fez o que? Aquilo que era certo. E ele se antecipou para a festa de amanhã. É isso que a fé faz. Era a alegria dele, já era antecipado, que estava sorrindo, porque amanhã é dia de festa. É isso que a fé é. Ela se alegra antes que a bênção chegue. Antes que a cura aconteça, tu já está vibrando a cura. Porque essa é a vontade dele para você. E eu sentia muita alegria ali. O Senhor falou, a fé renova essa alegria. E eu falei, Deus, obrigado, o Senhor me ensinou outra dimensão de fé, de outra forma. Estou me carregando a presença dele, peraí. Está forte que eu vou te falar agora. Só de pensar nisso eu fiquei cheio do Espírito. Quando eu dobrei o joelho aqui, eu dei para o pastor Jasso orar. Foi proposital para ele orar. Falei assim, eu quero mais esquisito, mais simples aqui orando. Aí eu dobrei o joelho. Quando eu dobrei o joelho, eu recebi uma resposta. Posso falar? Eu vi o Senhor. Eu vi 2 guardiões do céu, 2 anjos. Eu estava em espírito. Eu vi o Senhor no trono. E ele falava diretamente comigo. Eu sei que talvez alguns não podem crer, mas eu vou quebrar esse espírito de credulidade da tua vida aqui. E ele falava comigo. Robinson! Você não perguntou o que é fé? Eu sou a fé em vocês! E eu ouvi de novo, Robinson, você não perguntou o que é fé? Eu sou a fé em vocês! E eu vi um estrondo no céu, um leão ungindo uma águia! Ele é a sua fé. Se você abandona a fé, você abandona Jesus. Porque Ele é a nossa fé e esperança. Ele é a nossa fé. O quanto você tem de fé, o quanto você tem de Jesus. Pega a revelação, irmão. Eu estou trazendo uma mensagem hoje na dimensão do manto profeta na terra para vocês. Os 2 ministérios mais poderosos na edificação da igreja é apóstolos e profetas. Eles veem claramente o que eles pregam. Eles vivem, eles experimentam e eles trazem a experiência celestial para implantar a fé na terra. Agora eu tenho alguns fundamentos para passar aqui. Depois você pega a parte 1 dessa mensagem do domingo passado. Amém? Hoje eu acho que é a parte 2. Eu falei que a fé, ela se desenvolve. E ela trabalha na humildade. Coloca para mim Salmo 131, versículo 1 ao 3. Olha aí na tela. Senhor, meu coração não é arrogante.
Os meus olhos não veem com soberba. Não vêm com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Ai. Tu quer ser dono da razão? Quer ficar explicando tudo? Agora o negócio começa a ficar sério. Deixa esse versículo aqui, ó. Volta. O meu coração não é arrogante. Os meus olhos não vê com soberba. Não há no meu ser pretensão de explicar todos os mistérios. Isso aí é fé. Está te mostrando o que é fé. A humildade da fé é aquilo ali, ó. É abandono do orgulho. É não olhar achando que é melhor do que os outros. E não tentar ser o dono da razão. Fala, glória a Jesus. Ai! Tu vai falar com um crente, parece que sabe de tudo. Tu acha que sabe de tudo? Tem resposta para tudo? Tu é Deus agora? Tu é AI agora, inteligência artificial? Posso abrir um aspas aqui? A inteligência artificial. Por que vocês estão rindo? Mas é verdade? Tu vai falar com o pastor, pastor, tu é dono de toda a razão, tu está sempre certo. A pessoa está sempre certa, nunca reconhece os atos errados, quer explicar tudo, tem uma justificativa para tudo, explica tudo. Meu querido, a humildade fala assim, eu errei, isso é fé. Somos humildes por fé, né? E nós mesmo não, nós dependemos de fé para ser verdadeiramente humildes, amém? Porque a humildade é a natureza dele, dá glória a Jesus aí. Aleluia, a fé desenvolve a natureza de Cristo em nós, aleluia. Aleluia. Por que você fez isso agora, Paulo? É porque haver uma verdade, ela vibra, é unção, a presença, ela vibra com a verdade da glória a Jesus Cristo aí. Fala fé, é desenvolvimento de natureza, de que o meu Deus é. Essa é a maior qualidade de fé que nós estamos falando aqui. A maior qualidade, a fé mais sublime, a fé mais completa, a mais satisfatória para Deus, é aquela que tem olhos para o autor e consumador da fé. Alguns têm fé só nas promessas, outros têm fé só no mover, outros têm fé só no homem, outros só têm fé em si mesmo. Mas nós somos daquele que tem fé, é no Cordeiro de Deus. No Deus Santo, 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 Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Independente de qualquer circunstância, tu continua sendo meu Deus. Israel, quando começou a ser provado, Moisés ficou no monte 40 dias. Sabe o que Moisés significava para o povo de Israel? Fala, o quê? Um Deus. Porque quando Moisés se ausenta, o povo o quê? Se desviou. Arão, faz deuses que vão diante de nós. Eles olhavam para o homem, mas não olhavam para o eterno. E olhem, que antes desse quadro acontecer, essa situação, Deus já tinha descido o Monte Sinai com uma coluna de fogo, fumaça, um terremoto estava acontecendo, vibrando na terra, a palavra da Torá oral sendo falada pelo próprio Altíssimo, sons, trombetas, anjos estavam ali. E o povo perdeu os olhos na fé no Deus vivo. Queria Moisés, mas não queria Deus. Assim está a maioria das pessoas, quer um pastor famoso, quer um apóstolo, quer um profeta, não quer Jesus mais. Irmão, é verdade. Fala, é verdade. Sabe por quê? Fala, por quê? Porque quem quer Jesus tem que ter compromisso com aquilo que ele faz, aonde ele trabalha e o que ele quer. Ele quer você orando, jejuando, sendo santo, sendo mais humilde, trabalhando na obra dele. É quando as pessoas não querem mais Jesus, que é o homem, só quer o que o homem pode oferecer no altar. A unção do homem, a promessa do homem, a bênção do homem. Ih, Jesus do céu. Será que eu peguei alguém aqui, Jesus? Ficou um silêncio de repente aqui nesse lugar. Nem os muçulmanos são assim. Posso continuar ou não posso? Fala amém, Jesus. Fala, bate que eu gosto, Jesus. Que eu me converto, Jesus. A fé depende da humildade, porque a humildade nos faz reconhecer que somos limitados em nossa própria compreensão, que não andamos pelo que sabemos, mas andamos pelo aquilo que acreditamos. Por isso, volta lá, Salmo de novo até lá, meu filho, 131. Não estamos aqui para o quê? Resolver todos os... Volta um versículo. Explicar todos os... Fala, não andamos pelo que sabemos, mas pelo aquilo que acreditamos. Quem está comigo da glória, Jesus?
Coloca Jó 38, versículo 4. Fundamento de fé. Estou sentindo um negócio desse aqui, ó. Fala, fundamento de fé. Onde estava tu? Isso é Deus falando com Jó. Quando eu lançava os alicerces da terra. Conta-me. Se é que tens o verdadeiro entendimento. O próprio Deus desafia. Jó está sendo desafiado. Desculpe. Onde estavas tu? A ciência hoje quer explicar como o mundo foi criado. Big Bang. Pá. Não tem uma coisa melhor, uma inteligência melhor, não? Fala Big Bang. O povo é tão ignorante que acredita na teoria do Big Bang, da evolução. Que você era uma ameba e agora você é isso aí que você é. Que um dia você foi um macaco, o teu ancestral era um macaco, o teu bis... Era um macaco, um Godzilla. Está estranho que estão trazendo isso para dentro da igreja, teoria da evolução dentro da igreja agora. Eles querem trazer o revolucionismo, quer trazer o humanismo para dentro da igreja. Sai que está competindo com a fé das pessoas, essas falsas teorias, doutrina de demônios. Aonde? Me conta. Jó estava sendo tratado na fé dele, sendo quebrado o seu orgulho. É Jó que fala sobre Leviatã. É isso que Satanás tem colocado na igreja brasileira, orgulho. E orgulho, esse orgulho nas suas obras, na sua riqueza, nos seus shows, nos seus milhões de pessoas assistindo. É disso que eles têm prazer. Tem prazer no seu crescimento de mídia, mas não tem prazer mais de descer na humildade. As pessoas não valorizam mais aquilo que Deus mais valoriza na nossa fé, lugar secreto.